Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biohacking Brasil Podcast. Aqui quem vos fala é o Renato Braga, o seu host. E hoje, infelizmente, o Thiagão não pôde participar, tá? Mas ele vai acompanhar conosco aí no dia da divulgação. E hoje eu estou com um atleta de ponta, uma pessoa que eu já conversei no passado, lá para 2001, 2000, onde nessa época ele já fazia história e hoje ele tem muito mais histórias para contar aqui para nós. O Alessandro Medeiros. Alessandro, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Renato, bacana voltar a conversar contigo, cara. Como tu falou, há alguns anos atrás, né? E o bacana é isso, né? A gente não sumiu, né, cara? A gente foi quebrando mais e mais paradigmas, né? E é óbvio, o biohacking, né? As estratégias de biohacking sempre me acompanhando aí nessas conquistas aí pelo mundo, cara. Obrigado pelo convite outra vez de estar aqui. Beleza, legal. Não, você, assim, para mim é uma peça raríssima, tá? De experimentação, porque dentro do biohacking nós temos essa cultura de experimentar coisas para a gente manter na nossa melhor performance, vamos assim dizer. Sim, Você entra num âmbito acima, né? Que é a busca pela alta performance, tá? E com um desafio ainda maior e que as pessoas estão descobrindo agora, que é a dieta carnívora, sim, né? Então sim, cara. é bem interessante, acho que dá para a gente falar bastante sobre isso. Aí só para as pessoas se situarem e entenderem quem é você, você pode dar Sim. um ano passando de tudo que você já fez? Então, estou com 54 anos, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá, vamos cinquenta e resolver. quatro anos e não, é só bem de boa mesmo. Vamos Não, resumir um pouco. Meu nome é Medeiros, como o Renato falou, eu moro aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e há muitos anos eu sou atleta, né? Atleta de longa distância, há mais ou menos 35 anos. E sempre me motivou os desafios, né? Procurando provas mais difíceis do planeta para estar correndo ela, né? E há uns 6 anos para trás, eu descobri as estratégias de baixos carboidratos, né? Eu me vi um atleta doente na época, em 2016, e resolvi mudar a minha dieta. E a partir daí cara, a gente só melhorou a saúde, melhorou a performance e assim, né, e conquistando aí, como eu falei, quebrando alguns paradigmas, né? O paradigma do esporte é que o atleta tem que consumir bastante carboidrato, né? é Esse é o verdade. primeiro paradigma bem grande que a gente quebra, né? E eu sou um atleta que praticamente há 6 anos não consumo nenhum carboidrato, né? Então, essa aí é um resumo, um pequeno resumo, e há pouco, ano passado, em novembro, nós corremos uma prova chamada Ultraman. É uma prova de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bike e 2 maratonas para fechar a prova, em completo jejum, e fomos lá sagrados como campeões mundiais da categoria, né? É um feito inédito no planeta, né? Um cara correr 3 dias de prova extrema desse jeito e sem se alimentar, né? Na estratégia carnívora. Então, é mais uma conquista bacana aí da nossa história, né? Então, praticamente é um resumo, bem resumido mesmo, da minha história aí. Caramba, é praticamente um Guinness, né? É algo que foi assim, tipo, acho que nunca foi registrado na Cara, a história. gente, boa você ter falado isso, que antes, quando eu tive a ideia, ano passado também, em abril do ano passado, quando eu tive um insight, assim, que eu poderia correr essa distância e no Mundial, que na ilha de Kona, no Havaí, é uma ilha, assim, a natureza que domina, né, cara? Então é muito quente, o mar ali dependendo do dia do mar, é muito difícil sair da água, da natação, né? Aí no primeiro dia a gente sobe o Parque de Vulcões, cara, dependendo do ano. Esse ano não estava muito gelado, mas já peguei anos com muito, muito, muito frio lá em cima. Mas enfim, essa prova a gente chamou o Guinness, né? A gente entrou em contato com o Guinness, mas por decepção, e uma coisa que eu não sabia é que eles cobram, né, cara? Eles Hum, cobram para fazer a cobertura da sua broken record, né? uhum. Mas eu não sabia que era tanto dinheiro, é US$ 15.000, cara, para você Pô, ter uma ideia. US$ 15.000. 15.000. Isso. Eu falei, não, obrigado, mas esses US$ 15.000 eu compro muita carne. Ah, de qualquer E, forma, o recorde já tá batido, né? e Vai a pagar gente, 15 mil pros caras? não, sem noção nenhuma, né, cara? Aí eu desisti do projeto de colocar no Guinness,
Mas como você falou, fizemos, tá registrado em um documentário, né, que depois eu vou compartilhar com você, e a gente Uhum. levou um profissional da imagem para registrar tudo ali, né, para ver que primeiro para mostrar a nossa odisseia e depois para provar também que a gente não teve nenhum tipo de consumo de nenhum alimento, só sais minerais e água, cara. Então, enfim, é esse feito aí que ficou para a história mesmo. Cara, incrível. E nesse determinado momento ali, quando você se viu, você falou que você estava meio debilitado, meio doente ali, antes de você entrar na carnívora, né? Na prova que você está falando? Ah, Não, sim, não, antes, não, na história? Sim, sim, na cara. história. Então, eu vi uma foto minha, Renato, e eu vi que eu estava bem inflamado, cara, mesmo treinando muito, eu ainda tinha uma constituição corporal, né, uma composição corporal muito fora do que o nível de exercício que eu fazia, né. E até muita gente vai achar estranho aí, mas exercício não emagrece, tá, ele ajuda, mas ele não é o que as pessoas acham que: "Ah, não, Uhum, vou treinar bastante, vou treinar muito e vou, ficar magrinho", enfim, mas ele, infelizmente, ele é um coadjuvante, ele não é o ator principal. E eu me vi ali inflamado, cara, doente mesmo, eu estava com uma protuberância abdominal ali, depois de ter treinado muito, cara, aí eu comecei a pesquisar sobre, inflamação em atleta doente, eu já morava aqui nos Estados Unidos, aí me veio começando a chegar as estratégias de baixo carboidrato, não só para atletas, mas para pessoa comum, né. Então me veio ali a paleo, né, cara, primeira dieta paleo, aí comprei um livro chamado Dieta dos Nossos Ancestrais, do uhum, Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, mas é um livro muito bom. Então, partiu daí essa pesquisa, eu fui tirando os carboidratos, principalmente os industrializados, o processado da minha dieta, né? Eu tomava muito suplemento esportivo com açúcar, né, cara? Com maltodextrina, né? Então, isso me inflamava bastante, eu ficava muito doente. uhum. Eu fui limpando isso, fui me sentindo bem, cara. Eu fui performando, fui entrando num shape melhor, sabe? Emagrecendo, melhorando a capacidade cardiopulmonar. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí, quando entrou, hoje a minha sócia, a Letícia Moreira, a minha nutricionista, que adequou melhor a minha dieta, né? Uhum. Quando você foi fazer, você começou sem a Lê, né? Você Sim. começou sozinho, e nesse momento, nessa transição, você sentiu uma diferença entre você ter ali a fonte de energia carboidrato ou gordura? Como é que foi essa transição? Foi tranquilo para você? Então, Renato, por eu ser um cara que estudo, eu sou um autodidata, né, cara, eu estudo bastante. Essas dificuldades da transição existem quando você tira o carboidrato da sua alimentação. Cansaço, fadiga, dor de cabeça, enjoos, né, cara? Quando você Uhum, retira esses carboidratos, seu corpo ele sente, né? Então, nessa transição, por eu ter estudado e antes, assim, eu testado devagarzinho, sem pressa em mim, eu não senti tanto essa transição, mas sem dúvida nenhuma, o seu corpo ele precisa de adaptação, de um tempo de adaptação, né? Porque ficou ali 40 e poucos anos rodando em glicose, rodando a partir do carboidrato, quando você tira, ele falou, ô, meu amigo, peraí, vamos conversar aí, eu vou dar uma falhada aqui, vou te trazer desconforto ali, né, cara? Então foi assim, mas no meu caso, eu fiz uma adaptação ali muito bacana, bem devagarzinho, bem limpinho, então não sofri tanto, mas tem pessoas que sofrem bastante com esses desconfortos aí. Mas é muito simples de consertar isso, cara. É uhum. só a ingestão de sais minerais e adequar a dieta ali, enfim, que volta a funcionar Legal, tranquilo. legal. Aí você saiu dessa high carb praticamente para uma paleo, e Sim, da aí low paleo você carb, conheceu a Letícia e foi para passamos carnívora. fomos para low carb também, ficamos ali um tempo na low carb. Depois o próximo degrau foi a cetogênica, aonde eu voltei para o mundial de Ultraman lá em 2019, corri em cetogênica. Eu largava na prova em jejum e consumia torresmo, ovo cozido, cara, só comida de verdade, carne moída. Cara,
sem suplemento nenhum Que esportivo, zero, legal, cara. zero. Aí em 2019 a gente ficou em 10º lugar lá no Mundial, comendo comida de verdade, aí que a Letícia entrou mesmo para me ajudar. Aí a carnívora, Renato, entrou quando entrou a pandemia, Uhum, né? A Letícia me apresentou a carnívora preparando para esse Mundial de 2019. A gente ficou 2 semanas fazendo carnívoro para diminuir o peso. Aí eu emagreci, chegamos no peso adequado. Aí eu voltei a fazer cetogênica. Mas só que uhum. voltou, a pandemia apareceu em 2020 e eu pedi a ela para ver se eu poderia voltar, porque eu tinha gostado bastante naquelas 2 semanas. Muito prática, gostosa, né, cara? Sem Pô, dúvida. cara, é aquela coisa de você não sentir nenhum tipo de fome, né, cara? Isso que é mais interessante, né? A sua fome, É. ela E, é diminuída bastante. Aí foi daí que eu comecei na carnívora, em 2020. e como é que era, assim, defina a dieta, a sua dieta carnívora, só para a gente tentar criar Ah, uma régua, né? sim. Existe vários aspectos da carnívora. Existe a carnívora clássica, né, que você consome a maioria do seu prato é fonte de porco, ovos, peixe, frango, carne de bovina, né? Tudo animal e um pouquinho de vegetal, um pouquinho ali você pode consumir frutas. Aí tem um outro nível de carnívora que você já tira bastante já esses vegetais e frutas e aumenta bastante, muito mais. Aí entra uma cetocarnívora, entra mais gorduras, né, Uhum. própria do alimento, tá? Você não precisa adicionar. E um terceiro passo que a gente chama de Lion Diet, né, cara? Aí seria a dieta do leão, né, cara? A dieta de só ruminante. Aí você é ruminante, água e sal, cara. Esse é o Caramba. terceiro estágio aí, eu nem digo extremo, né, mas é um terceiro estágio bem limpo, né, aonde a gente consegue aí identificar aí alimentos nas pessoas que fazem mal para ela, porque é uma dieta eliminatória. Aí você vai Uhum. repondo, vamos supor, a pessoa gosta de brócolis, vamos dar um exemplo. Eu gosto de comer brócolis. Aí coloca brócolis, mas só que tem reações, né? Alérgicas, reações, leite, como exemplo, coloca o leite aí, não se sente bem com leite. Então, a gente vai adicionando os alimentos e vai identificando quem é que tipo de alimento faz bem para a pessoa, né? Essa Sim. Lion Diet, ela é a que eu praticamente uso hoje, tá? Eu como basicamente ruminantes, cara. Por quê? Me dá mais energia, tá? Se eu comer um peixe, Renato, eu comer um frango, cara, eu não me sinto saciado. Daqui a 2 horas eu tenho fome. A carne bovina, a carne vermelha, não. A carne vermelha, cara, eu como e fico um dia aí sem comer uma refeição ao dia tranquilo. E você come à vontade. Não Como à tem peso, vontade, não cara. pesa nada. Não, não peso nada, não. Mas já pesei, a Letícia já fez esse levantamento, fica ali em torno de 1 quilo, 1,2 kg, cara. Dependendo do nível do meu treinamento, né? Porque o meu treinamento nutricional, ele acompanha o treino físico, né, que eu faço. Então, agora a gente vai correr, mês que vem, voltar a correr 160 quilômetros. Então, eu estou numa estratégia de 3 meses já, fazendo a Lion Diet e comendo uma vez ao dia só, entendeu? Sem ter fome. Pô, sem ter fome nenhuma, cara, impressionante. Ó, Ah, legal. chinelada batendo no treino, né? O gasto calórico, você tem uma média de gasto calórico nos Cara, dias já de treino, fiz. assim, normal? Sim, eu uso o Oura Ring, eu fico em torno ali, pelo Oura Ring, eu fico em torno de 4 a 6 mil calorias dia, cara. Assim, E, 4 a 6 mil. e- e- E eu tenho déficit calórico, né? Eu não consigo comer nesse 1,2 kg 6 mil É, isso que calorias. eu ia falar. Mas o meu corpo já está adaptado, cara. Já está Isso que eu ia totalmente falar. adaptado pelo Eu déficit ia calórico. até, eu ia até calcular, não bate mesmo. Cara, que incrível, Embaixo. né? É, é Legal. interessante, cara. Antes da gente avançar com a parte de carnívora, eu queria conhecer melhor como é que tá os seus treinos hoje. Como é que é a sua cadência de treino, assim? Dentro do seu hábito, você acorda e já vai correr, ou você tem Legal. um ritual? Como é que É, funciona? eu treino 7 dias na semana e 5
5 dias na semana eu tenho 2 volumes de treino. Então, como exemplo, você me pediu para falar, eu acordo e treino. Eu treino sem me alimentar, né? Como eu falei, eu estou 24 horas. Corrida? Segunda, quarta e sexta é corrida pela manhã e natação à tarde. Terça e quinta é bike. E sábado e domingo são os longões. Ou eu faço longão de bike ou faço longão de corrida. Aí você pode estar me perguntando, mas você vai fazer uma ultramaratona daqui a um mês de corrida. Por que você insere a natação e o pedal? Para diminuir a probabilidade de lesões. Então, eu e meu treinador, Ezequiel Morales, que eu já estou há 14 anos com ele, a gente chegou nesse dominador comum para mim, né? Pela questão da idade, pela questão do impacto da corrida. A corrida machuca muito, né, cara? Então, a gente entra aí com os treinos aeróbicos, os treinos de resistência também, com a natação e com o pedal, para também, quando voltar a fazer provas de triatlon, né, a gente já está ali, não tão longe dos nossos treinos, né, cara? Então, basicamente, funciona assim o meu quadro de treino na semana, né? Na semana. E quando vai chegando perto Da prova. da prova, você Aí, intensifica, reduz? sim. Qual que é a estratégia? Não, a gente está agora no alto volume, né? Então, hoje, como exemplo, eu corri uma meia maratona hoje, Pô, pela manhã, e depois, agora à tarde, foi 2.400 de natação. Amanhã vão ser 40 quilômetros de corrida, mas de pedal, mas é regenerativo para ir devagarzinho, sabe? E uhum. eu tenho um treino de força amanhã também. Eu treino numa máquina chamada Kinel. Ela é uma máquina de um amigo meu, Eu, Breno. entre... eu entrevistei é o Você Bruno? entrevistou o Breno? Bruno? É Breno? Breno, Acho que é Breno Breno, né? Leite. Legal, brother. Entrevistei, ele falou das máquinas, deu vários exemplos, achei bem legal. Então, aí toda quinta-feira a gente tem um encontro lá para treinar o excêntrico, né? A Uhum. força excêntrica, que também não deixa de ser um biohacking, né? É uma máquina hiper inteligente, né? Ela Sim, traz diversos indicadores ali. Você pode trazer um exemplo só para o pessoal saber como é que é a máquina? Então, numa musculação comum, né, Renato, você levanta um peso, você tem um trabalho concêntrico, né? Você Uhum. levantou um peso muito pesado, né? O seu músculo vai fazer força e vai levantar aquela carga. Na descida, né, cara, basicamente a gravidade faz o trabalho, né? Você Exato. ali só sustenta aquele peso. Então, se você subiu com 40, você vai descer com 40, mas você vai fazer uma força ali mínima, só de sustentabilidade. Essa máquina não. Assim, estou falando bem general, tá, galera? Sim. Mas essa máquina, ela faz você trabalhar essa descida, que é uma coisa que a gente não faz naturalmente, né? Esse trabalho de força excêntrica. Então, vai te deixando mais forte, cara. Recruta grupamentos musculares que você nem imaginava que tinha. Exato. Sabe, eu saio de lá, cara, parece que eu levei uma surra de um truck, cara, parece que um truck passou em cima de mim e, pô, eu sou escolado naquilo, né, cara, É, eu já cara. tô escolado, enfim. É uma máquina, assim, sensacional, que principalmente no meu caso, numa longa distância, numa prova de 22, 25 horas correndo, vai me dar a vantagem lá no final, diferente dos outros atletas que treinam só o concêntrico, né. Então Uhum. toda a pisada de chão ali é um trabalho excêntrico, né. Então, eu já vou estar adaptado para chegar melhor nessa prova. Porque eu treinava lá algumas vezes e não conseguia manter. Agora não, agora a gente não falou nisso, mas esse ano eu sou um atleta profissional. Esse ano eu tenho patrocínio e me tornei um atleta profissional. Então, agora dá para mim ir lá e treinar, antes não dava. Então, agora eu tenho uma consistência no treino, lá na Legal. Kinel, né? Então, basicamente, o Kinel trabalha dessa forma. E ela vai ajustando a máquina inteligente, ela vai ajustando a carga Uhum. durante o exercício, né? Você não fica trocando as placas ali, né? Então, ela viu que você performou na última execução, ela vai adicionar carga, Cara, entendeu? incrível, incrível. E ela Aí tá você dentro de alguns clubes, né? Aquilo que ele me tem falou, acho que tem. de É, futebol, tá dentro da NBA, da NFL, e os caras só estão usando bastante, cara. E previne bastante lesão, né, cara?
Previne. Baita hack, baita hack. O biohacking tá em vários momentos do esporte, mas não discriminadamente como biohacker, mas sim como Sim, uma possibilidade de você otimizar ainda mais para alta performance, né? sim, sim, cara. Isso aí. A gente já tem um olho meio clínico, então a gente enxerga bastante hackers para a gente fazer, né, cara? Bastante coisa. E aí chegando na prova em si, tá tudo planejado, desde tempo de alimentação, as janelas, o carro que acompanha, tá tudo planejado. É, isso. Dentro de uma prova de ultradistância, eles geralmente eles pedem para ir um carro de apoio, né? Isso. Mas o meu carro, ele vai basicamente com água e sais minerais, né, cara? Eu não levo comida, eu corro sempre em jejum. Essa próxima agora eu vou correr 160 em jejum completo outra vez. Só vou estar repondo ali os sais minerais mesmo, né? Uhum. Então o meu carro ali ele vai vazio, o carro dos outros atletas vai com um mercado atrás ali, cara. Os caras consomem de tudo, né, cara? Meu, Tudo tudo, é vira. uma draga. É Sim, complicado. Eu acompanhei ali o Instagram da Letícia, acho que não sei se na última prova, foi alguns meses no atrás. mundial, E sim. é legal que ela ia falando, né? Falar, o Medeiros ele tá caminhando para cá, vem para cá, ele vai consumir isso, tanto assim e tal. Ah, maneiro. Aí, foi legal, cara, foi legal acompanhar. E você vai mostrar ainda, vai mandar aí o link do documentário, né? Acho que vai ser Sim, bem legal. sim, vou. O pessoal vai assistir aí o documentário. Ficou pronto 2 semanas, mais ou menos 2 semanas atrás, ficou muito bonito, cara. Umas imagens legal e conta uma história ali, uma história de superação minha também, e e conta ali a história da prova, é muito muito interessante. Vai estar bem bacana o pessoal assistir. Legal. No Insta ela mostrou até só o momento de descanso, Sim, mostrou também churrasco, né? Mostrou uns é, bifão ali, falar, ah, me conta. caramba, tá Sim, tem até fácil. uma história trágica que um dos meus patrocinadores, a VPJ, né, Alimentos, É. daí de São Paulo, me mandou uma caixa de só as carnes premiums dele, cara. Eles têm um hambúrguer de costela, cara, a coisa mais deliciosa do mundo, brother. A Letícia levou para cá, né, para os Estados Unidos, né, mas só que chegando aqui para fazer a conexão para o Havaí, né, é óbvio que foi barrado, né, Ah, os não, ela não estava, não travado. estava. É que Não, a carne estava tava? hermetizada, estava congelada, estava lá embaixo no porão do avião, mas não pode entrar, cara. E ela fez uma pergunta lá na Azul, quando ela veio, e o pessoal falou: "Não, pode levar, não tem nenhum problema não". Ah, beleza. Pegou o Aí fiscal. confiscaram tudo, cara, minha Ah, carne. não, não, eu ia fazer o churrasco ali mesmo. Falar, Pô, não, pera aí, vamos não. entrar no próximo voo, vamos consumir. Cara, Sim, os não. policiais ali da imigração fizeram um churrascão depois. Cara, foi exatamente desse nível. É, Ficar de olho nesses caras aí. foda. Pô, legal, legal, cara. Viver. E como é que é o custo para você de saúde viver nesse processo de alta performance? Está sempre chegando no seu limite. Porque assim, a gente conversou anteriormente, você tava numa dieta carnívora, tá? Sim. Não nesse nível mais extremo que você passou, mas você já estava 100% em carnívora. E hoje você está fazendo a prova em jejum, ou seja, você já está num patamar bem acima daquilo que a gente conversou anteriormente. Isso tem um custo na sua saúde? Como é que estão os seus indicadores biológicos? Como é que está a Uhum. saúde? Ô, Renato, cara, eu tô indo muito ao Brasil, né, cara? Ano passado eu fui 8 vezes, esse ano está programado para mim 8 vezes outra vez, e Legal. sempre faço exames aí, cara. E, cara, tá tudo certo. Mas existe sim distúrbios, né, cara? A gente até tá tentando ver aí uma coisa da tireoide, mas, cara, o que eu faço, né, cara, se você pegar um atleta de alto nível aí também, você vai ver ele comendo carboidrato, aí, comendo suplemento, ele vai estar Uhum, aí com os problemas de saúde, porque o alto nível, ele não é muito saudável mesmo, não, sabe? Mas eu sou uhum, mais próximo do saudável do que eles, eu acredito, essa é a minha opinião, tá? uhum, Então, a questão do jejum e da carnívora não é esse meu, porque
As complicações vêm por tempo, né? Pô, no meu caso, como eu falei, 35 anos, cara. Você ali apertando os parafusos da máquina, né, cara? Pô, forçando o motor. Cara, vai chegar uma hora que pode ser que, mas não é pelo fato de eu ser carnívoro ou fazer a prova em jejum. Ao Uhum. contrário, né, cara? Porque a carnívora, ela é uma dieta desinflamatória. Tanto que eu consigo Sim. fazer hoje treinos duros hoje e amanhã eu estou praticamente zerado, né? Uhum. Como no Mundial agora, acabou a prova, 3 dias de prova, no dia seguinte eu estava nadando. Outros atletas estavam estourados, eu estava nadando. Então, quer dizer, tem esses outros benefícios. E a gente sabe que o jejum, ele tem os benefícios anti-inflamatórios também, né, cara? Tem, Então, bicho. Essas coisas. adiante a oxidação, né, cara? O carboidrato, ele oxida bastante, a gordura muito menos, né, cara? Então, o que está aparecendo para mim é questão de longos anos mesmo, cara. Então, a gente Uhum. vai começar a investigar agora a questão da tireoide, né? Que um dos médicos que nos acompanha, eu tenho vários médicos que me acompanham, ele tá com uma dúvida ali na tireoide. Então, eu vou chegar ao Brasil domingo agora, eu viajo para o Brasil, para segunda-feira estar num evento palestrando, mas eu vou fazer exames da tireoide para a gente pesquisar. Mas eu sempre estou acompanhando, cara, e, cara, eu estou bem pra caramba, graças a Deus. Não vejo isso como uma dificuldade, assim, algo que tenha sido provocado pela alta performance, né? Acho que faz parte Uhum. dessa. Eu digo mais no sentido de as juntas, por exemplo, às vezes o desgaste entre cartilagem, coisas assim, você não sente. Cara, então, eu nunca tive lesão na minha vida, cara. Olha só, eu te machuquei. Uhum. Machucar, tipo assim, eu trabalhava num trabalho que eu levantando uma caixa lá, eu machuquei as costas, mas não é pelo esporte. Mas graças a Deus, no esporte eu nunca tive lesão, cara. Eu acredito muito pelo trabalho de força que eu faço desde os 15 anos de idade, né. Desde os 15 anos de idade eu vou para a sala de musculação. Então, eu acho que eu dou muito crédito a isso, ao trabalho Uhum. de força que eu faço desde os 15 anos de idade, cara, que não me deixou lesionar, né. E a questão do autoconhecimento, o descanso, né, cara? Como eu falei, eu estou há 14 anos com um treinador. Cara, isso tudo coloca no balaio, tem que levar em conta, né, cara? Sim, sim. Eu pergunto mais porque, por exemplo, se você pega um jogador de futebol, Ah, sim, normalmente o jogador ele chega, sei lá, nos 30 e poucos anos, ele já está querendo anunciar aposentadoria. já tá É, estourado. e bodybuilding, então, nem se fala, né? Os É, caras estão ali, muitos deles inflamadíssimos, tá? Pelo tipo de sim, alimentação e também não conseguem sustentar por muito tempo, sim, tá? sim, cara. É Mas sempre um então, desafio. voltando aí, é alimentação mesmo. Eu tô numa, vamos colocar assim, quando a gente vai fazer uma prova, como essa última agora, 3 dias em jejum, cara, a gente está entrando no meio do mato com facão e abrindo caminho, cara. A gente não tem referência nenhuma, sabe? A gente não tem, cara, referência nenhuma. Então a gente está explorando coisas, né, cara? Aqui você falou aí, o jogador de futebol, pô, quantos anos a gente vê jogador de 20 e pouco, 30 anos abandonando o esporte, cara? Cara, ninguém parou para pensar, pô, será que é a alimentação desse cara, né? Então, porra, eu tô com 54 anos e me tornei atleta profissional aos 54 anos. Então, cara, tem alguma coisa boa aí, né, cara, com esse cara. Sim, Vamos lá sim. ver, vamos lá ver, né? Vamos Então, investigar, pô, é vamos legal. investigar. Eu tenho, você falou de futebol, eu tenho um grande amigo chamado Altamiro Bottino, não sei se você já falou com ele também, amigo do Breno também. Eu te Legal. recomendo a falar com ele, que é um cara também super ligado em biohacking também. E vou te apresentar, vou botar o contato para você falar com ele. Manda sim. E, cara, ele é fisiologista do esporte, ele é fisiologista, ele é diretor técnico científico do Cuiabá Esporte Clube, de alto rendimento. Mas já passou pela seleção, São Paulo, Botafogo. E conversa com ele lá em Cuiabá, a última vez que eu encontrei com ele, eu mostrei a minha frequência cardíaca durante o Mundial de Ultraman ao Renato. Ele falou, Uhum. cara, não existe. Ele não acreditou na minha frequência cardíaca. Ele falou, não, tá errado, o equipamento estava errado. Eu falei, pô, o equipamento eu uso o último relógio lançado pela Polar.
A Polar é É, líder no é mercado. difícil, é Ele uma das fez mais 3 tops, né? dias, cara. Eu falei assim: "Pô, errou os 3 dias". Não, ele falou assim num tom, assim, de não acreditar. Aham. Mas só que não fui eu que mostrei esses dados para ele, foi no momento que a Letícia estava comigo. Aí ela falou: "Altamiro, uma dúvida, olha esse gráfico da frequência cardíaca do Alessandro nessa prova em jejum, 3 dias". E eu tinha saído, eu não estava perto desse momento. Quando eu voltei, que ele começou a me argumentar: "Não, você estava errado, deu errado, não sei o quê, blá-blá-blá". Não, ele ficou assim, pô, é um cara de sei lá quantos anos dentro do esporte, cara, dentro da alta performance. Minha frequência cardíaca, cara, ela não subiu, ela ficou ali na zona 1, na zona 2, cara. Ele falou assim: "Cara, tu estava passeando nessa prova, cara? Tu estava andando nessa prova?". Sim, palavras dele. Que Ela não legal, cara. subiu, cara. Então, quer dizer, a metabolização da gordura, a questão do jejum, o corpo, cara, ele fala: "Meu irmão, eu vou te colocar aqui no modo, super-homem e você vai fechar essa prova e vamos embora", sabe, é isso que eu falo. Será que, Que cara, legal. tem que olhar e ver, né, por que que acontece isso. Cara, muito legal. E partindo para a parte de suplementação, além da dieta carnívora, você suplementa alguma coisa no seu dia a dia? Sim, eu suplemento o ômega 3, eu suplemento a creatina também, cara, e os sais minerais, como eu te falei, né. Uhum. Em alguns momentos eu suplemento também os corpos cetônicos, em alguns Ah, momentos, em alguns treinos, né. Quem não sabe, os corpos cetônicos é uma substância que a gente produz naturalmente com a quebra da gordura pelo fígado, né, e aí se transforma em cetonas, né, é um combustível limpo o nosso corpo, e existe hoje suplementação de cetônicos para dar aquele gásinho ali no início de um treino forte, né, e eu uso de vez em quando também, né. que legal, cara. É. E você falou ali da que você usa Polar. Quais são os seus vestíveis? O que que você usa para monitorar? Acho que já 2 aí você já comentou, né, que é o Sim. Oura. Sim, o monitor de frequência cardíaca, que todo mundo ali já conhece, né, eu uso a marca Polar, eu uso o Oura Ring, né, o anel, que, cara, tá até melhorando bastante, né, não sei se você tem, se usa ele, mas Uhum. ele tá cada dia ele tá melhorando, tô gostando muito dos dados dele. Então a gente vê aqui variabilidade cardíaca, a gente vê temperatura corporal, sono, então ele dá aquela análise toda do seu sono, que isso é muito importante para a gente, né? O atleta tem que dormir bem, né, cara? Ter uma qualidade do sono. Se eu não me engano, o Nadal, quando ele jogava, ele se aposentou, se eu não me engano, acho que se aposentou, é. Ele tinha até mesmo um coach do sono, não sei se você sabe disso. Ele tinha uma pessoa só para cuidar do sono do cara, para você ver a importância. Outros atletas aí dormem 10, 11 horas, né, por dia. Uhum. Eu uso também um aparelho que monitora em alguns treinos a minha temperatura corporal durante o treino, Renato. Ele chama Core, né? É um equipamento norueguês, se não me engano, e eu faço adaptação ao calor com ele. Né? Ele vai Uhum. me mostrando os gráficos de adaptação ao calor. Então, quando eu entro na sauna, ou quando eu coloco eu tenho uma roupa, um macacão, que eu pedalo nele, né? Para aumentar mesmo a temperatura, porque a literatura diz que hoje você fazendo treinos de heating adaptation, né, adaptação ao calor, você tem melhoras comparadas à altitude, né? Comparadas à questão da hemoglobina, né, cara? Você aumenta os corpos vermelhos, né? Enfim, vários benefícios. Esse é um outro aparelho que eu uso. Raramente eu não uso ele nos treinos de heating adaptation. Deixa eu ver outro aqui que eu posso estar me lembrando aqui, cara. Não, eu uso a sauna, eu uso a banheira gelada, né, cara. Uhum. Aí, pode Oi. falar. Não, não. Aí a banheira gelada e a sauna, principalmente a banheira, tem até uma curiosidade, Renato. Eu tenho a banheira já há muito tempo e sempre fui fã do banho gelado, né, cara? Sempre fui muito fã. Que quando eu entro, eu me sinto melhor mesmo, eu durmo melhor, vários benefícios. Mas Uhum. só que, brother, até o ano passado, junto com o meu trabalho e o treino, eu descobri que a banheira estava me fazendo mal, cara. Eu estava over stress. Eu já tinha o estresse do exercício, porque eu acordava de manhã,
de madrugada, treinava e ia para o trabalho. Meu trabalho era na FedEx, eu dirigia um truck na FedEx. Uhum. Então, pô, aqui na Flórida é muito quente, brother. Você sabe que aqui é muito quente. Quente. Então, eu dirigia 8, 9 horas num truck sem ar-condicionado. Nossa. Sim, cara. Então, para você ver, era estresse ali o tempo todo. Dirigindo, você sabe que o seu cortisol ele já aumenta, sua glicose, ela já aumenta quando você já entra no carro para você ir para o trabalho. Vocês não Uhum. sabem. Então, eu ficava ali 9 horas naquele estresse, cara. Aí voltava do trabalho e treinava. E depois ia para a banheira em alguns momentos. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu não estava dormindo bem. Aí comecei a pesquisar até que eu vi, agora eu não vou lembrar qual é o deles que falam de biohacking. Ah, depois eu te mando. E ele falando, cara, o banho gelado depende. Tem pessoa... Hoje eu uso bastante, porque hoje eu tenho descanso, eu treino, descanso. Eu Uhum. volto para a sessão de treino descansado, aí eu faço o gelo. Mas nessa situação, estava me fazendo mal. Eu estava over stress. Aí eu vi pelos sensores aqui do anel também, cara. Então eu parei. Ano passado eu tinha parado com a banheira. E com a sauna em alguns momentos também. Que Aí eu legal. retornei ela aqui agora. Mas é tudo questão de perceber, né, cara? Essa coisa de você se conhecer também. Você pegou basicamente o cerne do biohacking, né? Que é você conhecer a si mesmo. Então, você tendo essa sensibilidade de si, tipo, não é só buscar o conhecimento e ficar fazendo experimentações para alta performance, é sentir se isso está funcionando para você ou não. E você teve essa sensibilidade de Sim, retirar. Ah, sim. tem muita gente que, por querer fazer experimentações, acaba trazendo tudo ao mesmo tempo. E Isso. tem até meme na internet que o cara acorda, sei lá, 3 horas da manhã, começa a fazer os hackzinhos. Ah, é? A hora que ele termina, 5 horas da tarde, fala, pronto, agora eu Acabou. tô pronto pro Ele não dia. sabe nem o que está fazendo bem para Não ele sabe, ou mal, né? só Tem não que sabe o isolar. porquê. É, exatamente. Tem que E essa isolar. sensibilidade, ela é bem legal. Sim, cara. É, e você tem também, você falou também é, daquela, é uma cabana que você tem ali de luz ali, uma sauna, né? É uma sauna infrared, isso, uma É, portátil, é. A sauna, a luz ela fica no corpo todo ali e você gasta ali, sei lá, 20 minutos na sauna, 30 minutos de 30 sauna. minutos. 30 minutos ali na sauna, a 185 Fahrenheit, tem que fazer a conta aí de Celsius, e a infrared fica em cima, né? Ela vem de cima para baixo. Uhum. É muito bacana também. E é portátil, né, cara? Você pode colocar. Eu tenho uma casa relativamente média aqui. Coloquei na minha copa ali, como eu te mandei a foto ali, né? Tem a minha Legal. bike, a banheira de gelo ali e a sauna, né, cara? Eu uso também as botas de compressão, né? Você já deve ter visto já. Aquelas botas, Uhum. as botas que inflam, né, cara? Aquilo ali também traz um benefício bastante ali para vasodilatação, vasoconstrição ali dos membros inferiores. Cara, eu sempre busquei o biohacking, né, cara? Eu fiz ano passado também o flooring, não sei se você já ouviu falar, aquela cabine que você entra ali e fica flutuando, né, cara? Aquilo ali, então, cara, infelizmente saiu de prós, era aqui do meu lado, da minha casa, cara. Eles mudaram, É. era aqui do meu lado, aí foram para muito longe, aí eu parei de fazer. Mas aqui, relato para você, de todos os biohackings que eu já fiz, a primeira percepção, o flooring, que foi assim, o mais potencial, cara. Foi o mais O, potente quando eu fiz a primeira vez. Eu falei assim, caralho, que porra é essa, cara? Sim, o flooring é aquele que você entra numa cabine com água, sim, você deita, flutua. ele fecha e fica Isso. flutuando ali. Fica ali no escuro, isso, 90 minutos. E, Mas e parece qual, que foi minutos. e qual que é a orientação, assim, se tipo, você fica sem pensar em nada, ou as coisas começam a vir de repente desaparece? Então, você pode colocar para ouvir os sons, né? Os sons da natureza. Tem um outro modo também que você coloca as luzes. Então, aquelas luzes têm ali a sua capacidade de relaxar, de você, né?
de olhar para dentro, né, cara? Eu coloquei ali só música da natureza, cara. Eu não coloquei as luzes, não. Ficou tudo escuro. Cara, você fica ali flutuando, brother. E, cara, é só fazendo, não tem como meio que explicar, sabe? Você sai de lá, parece que você tá assim, ó, peraí. Resetou. Reseta, assim, de uma forma, cara, é impressionante. O primeiro contato que eu tive com esse experimento foi, assim, fantástico. Eu falei assim, cara, não acredito, cara. Não acredito, cara. É muito bom. E aí no Brasil, se eu não me engano, tem, tá? Tem que procurar em São Tem uma. Paulo, se eu não me engano, né? A de São Paulo eu não sei. Eu sei que tem uma em Minas chamada Casulo, Ah, é? tá? Legal. Eu tô para entrar em contato com o pessoal lá e é bem interessante. Sim, cara, é muito bacana, é muito bacana. Pena, eu não sei quanto que custa aí uma sessão, né, cara? Aqui não é tão caro, né? Não sei quanto que é no Brasil, mas, cara, vamos supor assim, saiu de uma reunião totalmente estressante, tá com problema na família, cara, procura isso daí para entrar na tua rotina aí, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana aí, vai te ajudar bastante, cara. Se Que eu não me engano, o legal. Joe Rogan, ele falou bastante disso quando ele fez também. Eu acho que eu ouvi um podcast dele falando. Não, é incrível, cara. Tem que fazer. E por você estar nos Estados Unidos hoje, você tem mais facilidade a determinados procedimentos ou ferramentas que você utiliza aí para otimizar a sua saúde? Como é que você Sim, vê tudo? Renato, aqui tem os centros agora, né, cara? Os centros de recovery, os centros de wellness, né, que eles chamam, de saúde, cara. Hoje eu fui até em um para fazer a bioimpedância, né? O meu médico me pediu a Uhum, bioimpedância, eu fui lá e fiz. Mas lá tem a infusões e IV, né, cara, que chamam de infusões venosas, né, de vitaminas, sais minerais. uhum, Tem, pô, sauna a vapor, sauna infrared, tem os tanques de gelo. Existe isso hoje espalhado, né, pela América toda, né, cara? E a facilidade de preço, né, cara? De preço. Você falou aí do tapete do ground, né, cara? Aqui é baratíssimo. Aí no Brasil, quando eu recomendo, o pessoal, pô, é caro pra caramba, não sei o quê. Pô, é. aqui, né? Procurar uma graminha ali fora é mais em conta do que Sim, comprar um tapete. sim, sim, sim. Isso. É, Há pouco eu tinha até na minha cama aqui, mas só que ela detonou, né? Muito rápido não, mas ela detonou, eu tirei ela. Não estava mais funcional, né? E eu uhum, não comprei ainda, mas eu faço muito. Hoje eu acabo de correr e vou para grama, porque aqui tem um gramado bacana na minha casa. Aí eu uso, aí tô meio que. Mas se eu for mudar para um lugar que não tem um gramado, aí vale a pena comprar sim um tapete de ground. E aqui é baratíssimo, né, cara? Então essas são as facilidades, né, Renato? Você uhum. entrar num centro ali de saúde, cara, e pô, ficar curtindo tudo ali, né, cara? Depois de uma prova ou tal, como eu falei, um dia estressante no trabalho, né, cara? É bacana. Aqui eles dão muito valor, aí no Brasil ainda não pegou, né? Mas vai pegar, vai pegar. Aqui no Brasil, o que que acontece? Muita gente trabalha até o burnout e não Sim, consegue ver uma possibilidade de melhora. Então eles não conseguem ver, ter uma visão 360 ou uma visão falou integral tudo do agora, ser cara. humano, né? Falou Às tudo. vezes a pessoa trabalha, sei lá, 70, 80 horas por semana, Uhum, aí eles, ao invés de você procurar ali alguns hacks, ou até mesmo fazer atividade física já seria uhum, bom, é, uhum. dar manutenção no seu sono também já seria legal, mas não, eles vão para as telas, vão Sim, para as guloseimas, aí chega segunda-feira e começa tudo de novo. é, Então eu acho que existe campo para uma reeducação sem dúvida, dentro da sociedade brasileira. sem dúvida. E o que você falou é isso mesmo. A pessoa espera dar M grande para depois, vamos fazer. E muito do que a gente fala não é uma pílula mágica da seguinte, porque muito que eu vejo é assim, se eu fizer hoje, se eu colocar o Blue Block aí que você está usando hoje, então eu vou dormir melhor na mesma noite, né? Cara, não é. O hábito, né, cara? São os hábitos. E Exatamente. é todo mundo hoje nessa geração que é tudo rápido, né, cara? Não, a gente orienta aqui na nossa assessoria,
a questão alimentar. Em uma semana eu só perdi 1 quilo, 1 quilo e pouco. Porra, uma Filho, semana. o que tu tá falando, cara? Às vezes o cara tá 30, 40 anos no Isso, hábito ruim, em uma semana ele isso. quer perder. Atleta, porra, não sei o que, não performei na prova. Tá, meu filho, tu começou quando, bebê? Ah, Mas é verdade, cara, é uma grande verdade. essa geração aí de tudo rápido é difícil, cara. Geração, não só eles querem rápido, isso gera velocidade e a tecnologia atende. Esse É, é um certo problema, porque com a tecnologia eu consigo ficar sentado o dia inteiro na minha casa pedindo comida, sim, né, me entretendo, sem sim, se movimentar, sendo que o corpo ele foi feito para se movimentar, sim, sim, né? sim, por aí, cara, por aí. Beleza, pessoal. Conversei hoje com o Alessandro Medeiros. Alessandro, cara, bom papo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E espero aí no futuro próximo a gente voltar a se falar. Pô, eu que agradeço, Renato, aí, 46 minutos, né, se eu não me engano. Para É. mim é pouco, né? Eu gosto de ouvir podcast de 3, 4 horas, Não, né, nos meus treinos, né? Aí no Brasil já não aceitam isso, né, cara? Não, a gente chega lá, a gente chega lá. É, é, Hoje é um pouco mais complexo até pela tecnologia, mas a ideia é expandir, cara. Expandir, sim. conversar, fazer os picotes. Acho que a gente vai chegar lá. Valeu, Renato. Valeu, Medeiros. Obrigadão. Até Um mais. abraço, meu amigo. Fica com Deus.